Bom dia, turma. Eu tô com um pouco de dor de garganta, então talvez minha voz vai ser um pouquinho aí estranha, mas estou bem. Turma, nós vamos falar então sobre a escoliose. Então, o que vem a ser a escoliose? Gente, a escoliose é uma curvatura anormal da coluna vertebral, tá? E por mais que as pessoas não tenham conhecimento, ela acaba afetando cerca de 3% da população brasileira. Em casos leves, né, pode afetar a vida diária, não afeta a vida diária, mas em casos mais graves, afeta sim a vida diária, no sentido de é, questões laborais, que são questões laborais, empregos, trabalho. Então a pessoa tem dificuldade por conta das dores, em casos graves, então a pessoa sente muita dor. Então, essa pessoa não pode trabalhar em profissões que pegam peso, que carregam peso. Então, falando de profissionais da área da saúde, nós temos uma carga de trabalho muito grande e a gente pega muito peso, né? A gente pega pacientes pesados, dependendo do setor que a gente trabalha, a gente pega bastante peso. Então, tem muitos profissionais da área da saúde que têm essa escoliose que às vezes é imperceptível, às vezes é bem leve, e decorrente desse peso excessivo ao longo dos anos, pode piorar e afetar aí, né, a questão de trabalho. Então, essa escoliose, turma, ela afeta 3% da população. E aqui tem uma imagem, né? Então, a coluna vertebral, ela é reta, né? E aqui a gente tá vendo que ela tem uma curvatura, tá vendo? Que ela pode ser uma curvatura bem perceptível, que talvez não dê tanto problema para essa pessoa, que essa pessoa não tenha tanta dor, né? Então vai depender muito, ou uma curvatura muito acentuada, onde esse paciente, essa pessoa vai ter dores, muita dor, tá? Quais são as causas da escoliose? Então, ela pode estar presente no momento do nascimento, ou seja, herdada. Pode ser por causas ambientais, pode ser por problemas genéticos, pode ser por problemas neuromusculares e desigualdades, né, dessa questão neuromuscular. E aqui fala assim, ó, portadores de escoliose apresentam o corpo inclinado lateralmente. Nos estágios iniciais da doença, até o período final do crescimento, as dores nas costas costumam ser leves. Com a evolução da doença, porém, o grau dos desvios no tórax pode aumentar e promover alterações. Então, se é uma criança que ela já nasce com escoliose, né, uma pequena alteração na coluna vertebral, ela vai se desenvolvendo ao longo dos anos, porque ela vai crescer, os órgãos vão crescer, eles vão aumentar até chegar ao tamanho normal de um adulto. Então, nesse processo de evolução, né, de todos os sistemas, de todos os órgãos, essa escoliose ao longo do tempo vai piorar. Então, por isso que é importante, como qualquer e outra patologia, doença, o importante é ter um diagnóstico precoce, um diagnóstico no início. Então, se em algum momento o pediatra observar isso na criança ou no RN e já começar um tratamento ali, provavelmente essa criança se desenvolva tendo menos problemas em relação à dor, né? Ou até realizar um procedimento cirúrgico para amenizar isso ao longo dos anos, conforme ela for crescendo, tá? Aí aqui fala assim, o que fazer para melhorar a escoliose? Bom, existe um procedimento
que é feito pelo fisioterapeuta, chamada de RPG, que é a reeducação postural global, né? Ele vai fazer algumas técnicas para essa pessoa voltar a ter uma postura alinhada e adequada. E na grande maioria da população, no geral, todos nós temos problemas em relação à postura, né? É muito difícil uma pessoa ter a parte dos ombros ereto e andar de uma forma ereta. A gente sempre tem uma curvatura, pelo fato de nós sentarmos e não deixarmos a posição ereta, ou às vezes no nosso ambiente de trabalho, as cadeiras ou poltronas não são adequadas para a pessoa. Então, quando um profissional trabalha sentado em um estabelecimento, que às vezes acaba não ocorrendo, o certo é adequar essa cadeira para aquele tipo de profissional. Então tem que ser uma cadeira que acople, né, que deixe a coluna vertebral de uma forma ereta, que seja confortável e que posicione bem esse profissional. Então, praticamente todos nós brasileiros, temos dificuldades nesse quesito de nos mantermos com uma coluna ereta, né? Então, por isso que algumas pessoas procuram RPG, que é o fisioterapeuta que faz, e é um trabalho muito demorado. Tem pessoas que não têm escoliose, mas ele tem problema postural. Então, acaba procurando esse tipo de procedimento para melhorar a questão postural, tá? Não necessariamente aí por conta da escoliose, tá? Exercícios isométricos, quem vai fazer esses exercícios são os fisioterapeutas especializados. Eu digo que são fisioterapeutas que têm um entendimento melhor nessas questões de desvio de coluna, escoliose, enfim. Então, eles são profissionais especializados nessa área, tá? Além da curvatura da coluna, outros sinais e sintomas podem surgir, tá? E aí a gente vai falar um pouco sobre ele. Aqui é a coluna normal, olha como ela está ereta, né, reta, e aqui já com escoliose. Ela parece que faz tipo um S, né? Então, dores nas costas, principalmente na parte final da coluna, que é próxima aqui ao cóccix, tá? A inclinação do quadril, então o quadril ele fica mais inclinado. Então aqui, ó, tá vendo que ele tá mais inclinado, o quadril faz até uma dobra, tá? Geralmente tem essa dobra, essa inclinação. Rigidez na coluna e as pernas com um comprimento diferente por conta desse desvio aqui, essa lateralidade, tá? Aí a gente tem esses tipos de escoliose. A congênita, que é no nascimento, que é responsável por cerca de 10%. A neuromuscular surge nas sequelas de doenças neurológicas, no caso, por exemplo, da poliomielite ou paralisia cerebral, acaba ocorrendo, tá, por conta de problema neurológico que afeta a coluna vertebral. A idiopática a causa desse tipo não é conhecida, então não existe nenhum tipo de estudo que consiga comprovar o motivo pelo qual acaba acontecendo essa escoliose idiopática, tá? Essa escoliose é mais comum e cada uma apresenta características e níveis de evoluções diferentes. A pós-traumática surge a partir de doenças do tecido conjuntivos ou anomalias cromossômicas, e a degenerativa do adulto, quando é causada por uma degeneração do disco da coluna vertebral e suas articulações, e resultando isso devido ao avanço da idade. Então, ao longo dos anos, né, dependendo do idoso, ele pode desenvolver uma escoliose leve, tá? Os diagnósticos quais são? Um raio-x a primeiro momento, tomografia computadorizada, uma ressonância magnética e a avaliação postural, que é uma análise de assimetrias, que quem faz é um médico clínico ali, né, no primeiro momento. Qual profissional devo procurar? Então, os fisioterapeutas, ortopedista, o clínico, todos eles podem te ajudar ali
referente a esse problema da escoliose. O clínico ele vai resolver o problema momentâneo, que são as dores ali naquele primeiro momento, e ele vai encaminhar vocês para um ortopedista. Esse ortopedista vai avaliar o que precisa ser feito e é óbvio ele vai encaminhar vocês para um fisioterapeuta, tá? Aí como tratar a escoliose? Curvas até 30 graus são tratadas de uma forma conservadora com exercício com fisioterapia, RPG. Acima de 30 graus, além da fisioterapia, uso de coletes, né? Que aí geralmente os médicos orientam e cada paciente utiliza um tipo de colete. Acima de 50 graus, o tratamento pode ser cirúrgico, mas depende da localização da curva, porque pode haver compressão de órgãos vitais, como pulmão, coração, ou conservador, se não houver compressões de órgãos vitais. Então, se tiver compressão de órgãos vitais, geralmente há o procedimento cirúrgico, tá? O que acontece se essa escoliose não for tratada? Problemas respiratórios, aumentar a questão da curvatura, principalmente em crianças ao longo do tempo, danos na medula e nervo espinhal, infecção na coluna vertebral, dor na coluna lombar, principalmente em adultos, e extrema dificuldade de encaixe dos ossos. Então, se é uma criança que tem e ela vai crescendo ao longo dos anos, isso vai piorando, tá? Gente, é bem básico, bem curto. Deixei alguns vídeos aqui na sexta-feira para vocês olharem, para vocês verem, que vai ajudar a tirar as dúvidas de vocês. Abrir um plantão de dúvidas, no qual, se vocês tiverem dúvidas, coloquem lá dúvidas de vocês, tá bom?